Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós acabamos de terminar, domingo passado, o tempo conhecido como a Páscoa. Que, como já repetimos muitas vezes, a Páscoa são 50 dias, que inicia com a celebração da Vigília Pascal, quando acendemos o círio pascal, que permaneceu conosco durante 50 dias até domingo passado, festa de Pentecostes, onde esse círio pascal ele foi apagado, porque agora quem nos acompanha na nossa vida é o Espírito, daquele que o círio pascal representava nesses 50 dias, que é Jesus. O círio pascal representa, durante os 50 dias, a presença de Jesus. Assim como ele permaneceu com os apóstolos após a sua ressurreição, a igreja fez esse mesmo tempo, colocando a presença do círio pascal durante esses 50 dias, e depois desses dias foi apagado. E agora, quem nos segue presente em nós para nos levar a fazer aquilo que Deus deseja para nós é o Espírito, que chamamos o Espírito Santo. Depois desse tempo pascal, durante muitos anos não tinha, mas foi introduzido por necessidade de, talvez até de maus entendimentos e desvios da época. Sempre surge durante a época gente que inventa e cria outras coisas e confunde a cabeça do povo. Então foi introduzida a festa da Santíssima Trindade, ocupando até o lugar do domingo do tempo comum. Hoje já nós estamos no domingo do tempo comum, desde segunda-feira passada, após Pentecostes. Mas a igreja colocou essa festa da Santíssima Trindade porque ela é o fundamento da nossa fé. Você vê, no batismo, nós temos um batizado hoje, no batismo, as pessoas que são batizadas em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todas as nossas celebrações, iniciamos, como iniciamos hoje, colocando até na testa da criança o sinal da cruz, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As orações que nós rezamos terminam sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fechamos a missa, aliás, o Glória que nós cantamos, enaltecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No final, ao dar a bênção final, a bênção é dada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, essa é uma festa básica fundamental. E é por isso que a igreja colocou essa festa logo depois do domingo de Pentecostes, porque há vários desvios. E continuam muito esses desvios, principalmente sobre o Espírito Santo. Na leitura que nós lemos domingo passado, no início, tem uma coisa muito importante. Tem uma coisa muito importante que São Paulo, na carta aos Coríntios, nós iniciamos essa leitura assim. Existem diferentes dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. É o Espírito que dá todos os dons, o Espírito Santo. Existem serviços diferentes, mas o Senhor Jesus é o mesmo. O Senhor Jesus é a ação concreta. É o concreto de Deus que realiza. Entende? Todo ele é o Senhor Jesus que realiza todos os serviços. E existem modos de agir, a ação, que aparece no nosso salmo hoje, principalmente, a ação de Deus na criação toda. Existem modos de agir diferentes, mas o mesmo Deus, que é o Criador, é que realiza tudo em todos. E São Paulo termina esse parágrafo, cada um recebe o dom, os dons que recebemos, a leitura da semana passada, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito, não para si, não para se gloriar, não para se engrandecer, não para humilhar os outros, não para pisar nos outros, não para se sentir superior, mas para quê? Para a utilidade de todos. Essa é a função realmente dos dons do Espírito Santo, distribuídas de acordo com o desejo de Deus, e cada um tem o seu dom. Depois também tem os carismas, que cada pessoa pode ter, talvez, diferente dos outros. Tudo isso a serviço do bem comum para toda a comunidade. Iniciando uma pequena explicação sobre a nossa primeira leitura, tirada do livro dos Provérbios. Sobre a sabedoria, o livro dos Provérbios, ele trata muito sobre a sabedoria. E é interessante que ele diz aqui que a sabedoria, ela está presente com o Criador. Está presente já, com Ele. Essa sabedoria, presente com Ele, que faz as coisas com o Criador acontecer, e aqui ele enumera as ações de Deus, foi gerada quando não existia um abismo, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas foi gerada. Essa é a sabedoria. Portanto, essa sabedoria, ele vai chamar aqui na leitura, é uma palavra que, infelizmente, nos comentários que eu li sobre essa leitura, ninguém conseguiu captar. Uma palavra aqui muito importante, quando ele chama a sabedoria, a sabedoria, estava ao lado de quem está criando e colocando tudo em ordem, portanto, o Criador. Eu estava ao lado como mestre de obras. Mestre de obras. Vocês sabem o que é o mestre de obra. Quem é pedreiro aqui sabe. O pedreiro não constrói o que ele acha na sua cabeça. O pedreiro, ele recebe a planta. E a partir da planta, ele vai estudar tudo, e como mestre de obra, ele vai ter os funcionários para depois colocar os alicerces, colocar as colunas, colocar tudo, mas de acordo
com a planta, com o esquema que recebeu. Ele é que executa, trazendo os seus funcionários. Mas ele que entende um projeto, mas o projeto não é dele. O projeto do Criador, do Pai. Essa sabedoria, chamada aqui como mestre de obra, São João, no seu Evangelho, coloca ela e se fez carne. E a palavra se encarnou. A sabedoria de Deus, o mestre de obra, agora se tornou humano. Se tornou gente como nós. E é ele, como mestre de obra, é que vai executar na vida o projeto de Deus Pai, do Criador. Isso é fundamental para a nossa fé. É fundamental porque andam dizendo, e isso é uma carta, primeira carta de São João, no capítulo 4, ele vai fazer alusão, exatamente diz assim: amados, não deem crédito a todos os que se dizem inspirados, porque tem muita gente que fala que é inspirado por Deus, Deus me falou isso, me falou aquilo. Antes, diz, examinem os espíritos para saber se vem de Deus, pois no mundo já apareceram muitos falsos profetas. Agora, qual é o critério para saber se alguém está falando de Deus ou então de um outro espírito que não seja de Deus? Pode ser de outro alguém. Então ele diz assim: para saber se alguém é inspirado por Deus, sigam esta norma. Fala da parte de Deus todo aquele que reconhece que Jesus Cristo se encarnou. Que Jesus Cristo se tornou humano. Que Jesus Cristo é gente como a gente. Que o valor de Deus está no seu Filho humano. E isso engrandece toda a nossa humanidade e quer mostrar que a obra maravilhosa que Deus fez de toda a sua criação, no centro tem também o ser humano, para poder viver na fraternidade e em paz, construir um mundo, os novos céus e novas terras, onde todos possamos viver em paz. Todo aquele que não reconhece a Jesus, quando fala Jesus, se refere ao humano. Todo aquele que não reconhece a Jesus não fala da parte de Deus. Isso para se referir a tantas ilusões e teologias, fantasias que as pessoas criam na cabeça, teologias que enchem até a mente, discussões, né? Mas o que São João está falando aqui, que é a base de quem fala do verdadeiro Deus, é se ele aceita seu Filho Jesus Cristo, se tornando humano como todos nós. Então, todo aquele que não reconhece a Jesus, o humano, nós celebramos isso no nosso Natal, e é por isso que a liturgia coloca como início do ano litúrgico todo o nascimento de Jesus, com a sua preparação do Advento, mas o centro é o nascimento de Jesus, o humano, gente como a gente. E nesse humano que nós precisamos viver, conviver, trabalhar e construir o reino de Deus na vida, o ser humano. Essa criança que está sendo trazida hoje é um tesouro para os pais, mas a partir de hoje se torna também um tesouro para a comunidade e, como por assim dizer, a comunidade toda se torna também corresponsável com os pais e os padrinhos para ajudar a criança a ser criada no amor, na fraternidade, em comunhão, na paz, não aceitando a maldade, as injustiças, as coisas erradas. Isso é a tarefa de toda a comunidade. Por isso trazemos as crianças pequenas, ainda pequenas, para serem batizadas. Então, todo aquele que não reconhece a Jesus não fala da parte de Deus. Esse tal é o espírito do anticristo. Vocês ouviram dizer que ele vinha, mas ele já está no mundo. E o anticristo para São João é todo aquele que faz o mal. Todo aquele que vive no seu egoísmo, todo aquele que é dominado pela ganância, pela dominação e pelo orgulho. Isso que é o anticristo. E que está espalhado na vida toda de gente que só se interessa no seu, não tem senso comunitário, não tem senso de fraternidade, primeiro eu, depois eu, o resto não me interessa.
Portanto, essa palavra aqui, voltando agora à nossa primeira leitura, a sabedoria que é chamada de mestre de obra, que São João coloca essa sabedoria, que a palavra de Deus, o verbo, se encarnou, se tornou humano, gente como nós, é o Deus presente no meio de nós, como gente como a gente, para caminhar conosco. Qual é a função desse Jesus nascido de Maria, humano, gente como a gente? Ele tem a planta, porque ele é o mestre de obra. E ele vai executar e colocar essa planta na vida. É o que ele fez, Jesus, em toda a sua vida. Mostrou, levado, batizado, no início, antes de começar a missão, ele levou esse projeto de Deus, essa planta de Deus, e ele, como mestre de obra, agora, ele nos mostra como nós podemos construir o reino de Deus. Aonde tem fraternidade, aonde tem amor, a planta está na mão de Jesus, mas ele já executou essa planta, ele já colocou na vida, ele já nos mostrou, ele já nos ensinou. E aí, depois, no final, antes de Jesus partir, voltar no seio do Pai, ele promete 5 vezes nos capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 5 vezes ele faz alusão: eu vou partir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. E que é a nossa leitura do Santo Evangelho. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar para vocês o Paráclito, aquele que está perto de você para te ajudar a caminhar. Aquele que quando você erra, ela te ajuda a se recuperar. Aquele que quando tem perigo, ele te alerta: cuidado, a decisão é sua, mas cuidado. E você decide, te deixa na liberdade, mas ele está ao lado. Está ao lado, o Paráclito. É o advogado, aquele que nas dificuldades te ajuda a superar. Aquele que diz: não, mas Deus nos perdoa, é misericordioso. 5 vezes ele fala, e a última vez que aparece esse Paráclito, o Espírito Santo, é na nossa leitura do Santo Evangelho. Eu vou ler ela, muito importante. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. A tradução certa talvez seria: vocês ainda não aguentam, não suportam, porque ainda não são maduros bastante, não participaram do sentido verdadeiro da vida para poder entender. Mas, ele disse, mas quando vier o Espírito, esse Espírito não é qualquer. São João, na primeira carta, capítulo 4, que eu li, já falou: há muitos Espíritos. Qual é o verdadeiro? É o Espírito da verdade. Quem é a verdade? A verdade é só Jesus. Um pouquinho antes, no capítulo 14, já tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito é da verdade, o Espírito é do projeto de Jesus. A planta, como mestre de obra, está na mão de Jesus, foi realizada por Jesus. Essa que é a verdade, que ele trouxe a planta não é de Jesus, a planta é do Pai. Mas ele, como mestre de obra, a realizou na vida, para servir de modelo. Agora ele vai partir e ele vai dizer: mas eu não vou deixar vocês órfãos, porque vou mandar para vocês o meu Espírito. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele, o Espírito da verdade, vos conduzirá à plena verdade. Portanto, quem quer chegar à verdade, viver a verdade não é uma ideia teológica, dogmática. A verdade é a maneira verdadeira de viver o projeto de Deus na vida. É a maneira verdadeira de criarmos as crianças, crescer juntos, na fraternidade, em paz, ajudando uns aos outros a aprender, a crescer, a cada um descobrir as suas capacidades, seus dons, para saber se colocar na vida e fazer isso a serviço de todos, e não por seu próprio interesse. Essa é a verdade. A verdade se encontra na vida. E é na vida que precisamos viver essa verdade. Então, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele, aqui é muito importante, pois ele não falará de si mesmo. Portanto, o Espírito não é algo separado, que tem a sua própria identidade. Não tem.
A identidade do Espírito é Jesus. É Jesus que nos mostrou a identidade de Deus. O Pai, o Criador, o mestre de obra coloca na prática quem é o Deus e o que Ele quer, e o Espírito Santo nos mantém nessa identidade de Jesus, que é a identidade de Deus. Por isso que os três são um, é um único Deus. Pois Ele não falará de si mesmo, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que é o Paráclito, que é o Consolador, Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de Jesus, acompanhado de Jesus. E esse Espírito, no capítulo 14 de São João, ele já está dentro de vocês, só que vocês ainda não têm conhecimento pleno. Mais tarde, vocês vão compreender, por isso tem coisas que vocês não suportam ouvir agora, porque não vão entender, mas Ele vai esclarecer para vocês. Então, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Anunciará, a base já foi colocada. Agora, como realizar esse ensinamento de Jesus para o futuro? Em cada realidade, em cada nação diferente, em cada cultura diferente, Ele vai ensinar para vocês, para saber se adaptar, para saber se entrosar, para saber respeitar as culturas de cada povo, porém sempre levar para frente o eixo central, que é o mandamento que Ele nos deu. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É a base de tudo. Como que eu vou fazer isso entre os brasileiros? Como que eu vou fazer isso entre a comunidade aqui, entre a comunidade lá, entre os japoneses? Como viver o amor uns aos outros em várias culturas? O Espírito Santo vai iluminar vocês. O Espírito Santo não vai trazer coisas novas. Visões novas. Isso tudo é engano, tudo é ilusão. A novidade toda foi trazida para nós por este mestre de obra que colocou tudo em prática do projeto, do plano de Deus. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu. Portanto, Ele vai ajudar vocês a cumprir o que eu ensinei, e vai ajudar vocês a viver a vida que eu vivi. E vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso a integridade que existe, a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Jesus não faz nada além daquilo que o Pai pediu fazer. Já repetiu muitas vezes, eu e o Pai somos um. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E aquilo que Jesus realizou, que é a vontade do Pai, o Espírito vai nos levar agora na história para a eternidade, para procurar viver esse projeto de Jesus. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que Ele receberá, o Espírito receberá, o Paráclito receberá, e vos anunciará, não é dele. Ele não é separado. Ele não traz coisas novas. Aquilo, por isso disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. É de Jesus. É de Jesus. Por isso que São João, na leitura que eu li para vocês, primeira carta de São João, capítulo 4, ele disse para saber se alguém é inspirado por Deus, siga essa norma. Fala da parte de Deus todo aquele que reconhece que Jesus Cristo se encarnou. E o que o Espírito nos traz é esse homem encarnado, esse Deus humano que viveu no meio de nós naquela época, mas que deixou o seu depósito, que os apóstolos levaram para frente esse depósito, deram testemunho e escreveram. Essa é a nossa esperança. E essa esperança foi colocada aqui, nessa leitura, a segunda leitura de São Paulo, quando a carta aos Romanos, nós vamos estudar ela no mês da Bíblia. No mês da Bíblia, quem se interessar. É comprida, é a carta mais difícil que tem, mas precisamos enfrentar e ler ela. Tá? Muito importante. E no capítulo 5, tem a frase que é do nosso tema, do jubileu, que o Papa Francisco colocou, que a esperança não engana, a esperança não decepciona,
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas antes disso, ele coloca um ritmo aqui na vida que é interessante a gente perceber. São 4 coisas que ele coloca sobre a questão da justificação. A justificação que ele coloca aqui, justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Quer dizer, quem nos dá o perdão, a justificação, não é capacidade nossa. É graça de Deus. Essa é a briga que Paulo teve com os judeus, porque eles achavam que se eles obedecessem às normas e às leis, eles exigem de Deus a sua salvação. E Paulo diz, quem nos salva é Deus. Assim como quem nos criou é Deus. Quem nos redime é Deus. Não é capacidade nossa. Capacidade nossa é, infelizmente, errar, cair, colocar coisas erradas. Capacidade de Deus que nos dá, através da sua graça, a gente construir o bem. Mas tem dificuldades, tem várias dificuldades, aonde ele vai dizer, então, onde que eu coloquei aqui? Vou ler daqui. Então, ele diz assim, por ele tivemos acesso pela fé a esta graça de Deus, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. A glória de Deus, diz São João, lá no capítulo 15, muito importante é que nós vivemos unidos uns com os outros. É quando nós praticamos as obras concretas de amor e fraternidade, aí que Deus fica glorificado. Assim como o pai e a mãe que têm os filhos ficam glorificados quando vê os filhos crescendo, ajudando uns aos outros, fazendo bem, os pais ficam glorificados, porque os filhos estão fazendo a obra boa, em construção da fraternidade. Mas ele acrescenta aqui, e não só isso, pois nós nos gloriamos também nas tribulações. Por que nas tribulações? Porque são as dificuldades. Quem é que de vocês ou de todos nós não enfrentou dificuldades para chegar até onde chegou aqui? Para conseguir um pedaço de chão, para construir a sua casa, para criar os seus filhos. Quem é que não encontrou dificuldades? Mas a glorificação vai consistir na capacidade nossa de perseverar e não nos submeter e tentar vencer as dificuldades. E aqui ele coloca um processo, ele vai dizer, sabendo que quando nós estamos atribulados ou passamos dificuldades, nós fortalecemos a nossa constância, nós permanecemos e enfrentamos para superar as dificuldades. Depois ele disse, a constância leva a uma virtude provada. Eu sou capaz, com a graça de Deus, de vencer essas dificuldades. Depois ele disse, a virtude provada desabrocha então na esperança. E a esperança não engana. Quer dizer, para chegar a realizar um projeto que eu tenho, eu vou encontrar dificuldades. Mas se eu permaneço fiel aos meus projetos, enfrentando, vencendo as dificuldades, isso vai me dar firmeza. Na medida que me dá firmeza, eu vou vencendo e a esperança se realiza. Vai vir outra esperança, vai vir outro projeto, porque a nossa vida se constrói assim. Como disse o lema de Dom Paulo Evaristo Anos, eu lembro bem disso, ele disse, o lema dele era de esperança em esperança, porque você deu um passo, encontrou dificuldades, perseverou, superou, chegou, a esperança se realizou. Mas aí surge mais um ideal, mas agora eu tenho que dar mais um passo. E o mesmo processo, encontra dificuldade, você resiste, você permanece fiel, você vence. E aparece mais um projeto, dificuldades, você permanece fiel, você resiste, você ganha. Mais uma esperança realizada, de esperança em esperança. E por isso que o jubileu desse ano, o Papa colocou exatamente isso. A esperança não engana. Mas não é esperança no sentido de ficar esperando, de espera, como disse Paulo Freire. Não é esperança de esperar, de espera, onde você fica sentado aguardando as coisas acontecer. É esperança de esperançar. E esperançar significa se envolver, arregaçar as mangas, fazer as coisas. Assim como a mãe em casa, na criança, quando vê que tem dificuldade, ela larga tudo e vai trabalhando, vai ajudando a criança, vai se esforçando, vai trazendo pão.
para dar passo após outro passo. E aí a vida vai se realizando, sempre com a graça de Deus, até a última esperança. E a última esperança nossa é que após vivermos toda essa vida que nós vivemos, construindo a fraternidade, a paz e a comunhão, que é o reino de Deus, aí vai chegar o nosso momento também da nossa grande esperança de permanecermos sempre fiéis e passamos da vida aonde o nosso corpo será depositado, porque é resto mortal, mas aonde o projeto nosso realizado permanece nos corações das pessoas e passa de geração em geração. Assim que foi o nosso padroeiro aqui, São João Batista, o testemunho dele, o seu corpo está depositado em algum canto, a gente não sabe, virou pó, mas o projeto dele, o exemplo dele, isso permanece para sempre e permanece nos corações de todas as pessoas. Portanto, para encerrar a festa de hoje da Santíssima Trindade, é muito difícil de compreender de uma maneira dogmática, teológica, apesar que muitos tentam me explicar, mas na sua simplicidade diz assim: Deus Pai, Criador, Ele tem um projeto. Esse projeto foi realizado pelo mestre de obra, que é seu Filho Jesus, que é a sabedoria do Pai. E que esse Filho Jesus, ao voltar para o Pai, ele deixou o seu Espírito para poder o seu projeto, que é do Pai, que ele realizou, permaneça para sempre na vida de todas as pessoas em toda a humanidade. E que a Santíssima Trindade possa nos ajudar sempre a buscar o entendimento melhor, porque a melhor coisa para enfrentar a ignorância, a maldade e os outros espíritos que nos enganam é o conhecimento, que é mais um dom do Espírito Santo. Sabedoria é um, conhecimento é outro, e ao conhecer a gente cresce, amadurece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,